Som. Queridos, nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite e eu quero propor a você a sua atenção até o final da mensagem, porque eu tenho a certeza de que Deus vai estar trazendo ao seu entendimento, a sua vontade. Aqueles que nos acompanham pela internet, Deus abençoe a sua vida. Se você tiver algum pedido de oração a fazer, deixe registrado que nós vamos estar orando no final do culto. Temos também a nossa irmã Maria da Penha, o nosso irmão Jorge, pede a oração pela sua esposa, ela está precisando de cuidados. Deus tem assim abençoado, mas nós vamos orar um pouco mais logo no final do culto sobre a vida da nossa irmã. Convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 15. Nós vamos dar continuidade à série de mensagens sobre a minha graça te basta. 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 15. Serei breve nesta noite, espero que o Espírito Santo de Deus possa completar a obra que nós não temos condições de realizar, de trazer conforto, de trazer entendimento ao seu coração e à sua vida. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 ao 15. Os que encontraram, digam amém. Acredito que ainda não. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 15. Temos a projeção da tela, mas é bom que os irmãos tragam as Bíblias para a igreja. Sempre é bom o cristão carregar as Sagradas Escrituras. Diz assim a palavra de Deus: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contêm esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Assim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançada mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nessa noite. Nos últimos capítulos que nós abordamos a mensagem A Tua Graça Te Basta, depois interrompemos devido ao mês da família, Paulo está apresentando muitas razões do seu sofrimento. E uma delas era que Paulo, caminhando na igreja de Corinto, havia fariseus que estavam entrando à vida da igreja e trazendo contenda na vida da igreja ao ponto de desqualificar o próprio Paulo, de criticarem a Paulo dizendo que ele não era um homem chamado, que ele não era um homem ungido, que ele era alguém que falava em nome de Deus, mas a sua doutrina, no caso Jesus Cristo, não era suficiente, porque era necessário que os judeus aplicassem dentro da igreja primitiva a circuncisão. Paulo estava sendo caluniado, estava sendo abatido com assuntos e comentários que denigriam a sua imagem, denigriam a sua vida. Paulo entendia que esses fariseus eram semelhantes à própria ação do inimigo, e isso não acontece só em Corinto, isso vai acontecer também na igreja da Galácia. No livro de Gálatas, você vai ver Paulo questionando os fariseus, que estavam ali apontando, criticando e tentando de alguma forma impedir a pregação do evangelho. E além dessas perseguições internas da própria igreja, havia perseguição externa. Nero estava
lutando contra a igreja primitiva, matando muitos, aprisionando outros. E ser cristão naquele período de Paulo era algo muito difícil. Era um sofrimento muito intenso. E não só a ameaça de morte, mas a própria perseguição entre os irmãos. A igreja não havia chegado a um consenso sobre a sua doutrina, porque Paulo ainda ensinava sobre a graça. Mas havia os judeus convertidos que estavam de alguma forma tentando dissolver a graça no sistema religioso. E isso era para Paulo algo angustiante, era algo de muita dificuldade. Paulo se vê então obrigado a se defender. Quando Paulo escreve 2 Coríntios, é uma defesa da sua doutrina, é uma defesa da sua pregação, é uma defesa dos ensinamentos de Cristo. Mas apesar de Paulo viver o evangelho, ser um servo de Deus, ele passava por sofrimentos. E o tema da mensagem dessa noite é alegria em meio ao sofrimento. Eu acredito que muitos aqui possam entender sofrimento de várias maneiras. Uma perseguição, uma doença, o desemprego pode ser um sofrimento. Pode ser um sofrimento a separação de um lar, a morte de alguém que amamos. Talvez o entendimento sobre sofrimento seja variado nessa noite. Mas a Paulo está dizendo que ele vive todo esse sofrimento. Ele vive a perseguição, ele vive a ofensa, ele vive a prisão, a ameaça de morte, ele vive todo tipo de sofrimento. E quando nós nos deparamos na carta de 2 Coríntios, nós vemos o apóstolo Paulo exatamente se defendendo. Por causa de quê? Por causa da credibilidade. Paulo sabia que a credibilidade estava ligada diretamente à sua pregação. A função de Paulo era levar o evangelho de Jesus e sua imagem, a sua presença não poderia ser manchada por nenhum tipo de comentário ou de acusação, porque isso impediria com que a sua mensagem se propagasse. E Paulo então se vê com a necessidade de se defender, mas não a sua posição apostólica, porque ele não estava nem um pouco preocupado com isso. Ele dizia, apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Cristo, não por homens. E Paulo então se defende, não com o intuito de se defender do seu cargo, mas defender sim, da palavra de Deus, dando ela autoridade. E quando nós olhamos 1 Coríntios, 2 Coríntios, nós vamos ver algumas listas de sofrimento. Uma delas que eu quero abordar com os irmãos é exatamente 1 Coríntios capítulo 4, que diz assim: por vezes me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em um lugar como condenados à morte, espetáculo para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para os anjos. Isso é Paulo falando. Nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos, mas vocês afirmam ser sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos ridicularizados. Até agora passamos fome e sede e não temos roupas necessárias para nos manter aquecidos. Paulo continua dizendo o seu sofrimento. Somos espancados e não temos casa. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter sustento. Abençoamos quem nos amaldiçoa. Somos pacientes com quem nos maltratam. Respondemos com bondade quando falam mal de nós. E, no entanto, até o momento, temos sido tratados como escória do mundo e como lixo de todos. Paulo está exatamente falando que a sua função de fazer o bem estava se transformando em fazer o mal. O que Paulo está dizendo é exatamente de que a sua função de pregador do evangelho, que deveria ser prosperidade e sucesso, isso está se transformando em tristeza e dificuldade e derrota. E eu quero trazer a você exatamente essa palavra nessa noite. Eu não sei qual o tipo de sofrimento que você esteja passando. Eu não sei qual a sua necessidade ou a dor que você está vivendo. Mas o que eu quero dizer a você é que esse sofrimento que você talvez esteja pensando que é o fim do mundo, não seja o fim do mundo. Provavelmente você esteja vivendo uma angústia no seu coração, uma tristeza e esteja pensando que está tudo perdido. Não tem jeito, não tem saída, não tem solução. Talvez você esteja completamente enganado nesta noite do que é verdadeiramente sofrimento.
O que eu quero dizer é que a igreja brasileira, ela tem vivido um tempo muito difícil. Um tempo em que o evangelho se transforma em um meio de sucesso. As pessoas caminham para a igreja para que tudo dê certo na sua vida. Ela vem para a igreja para prosperar no emprego, para receber um aumento, para receber a cura e o milagre. É claro que Deus faz, mas faz segundo a sua vontade. Por isso que nós temos irmãos que morrem. Por isso que nós temos pastores que morrem de Covid. Por isso que nós temos situações difíceis. Porque para muitos o evangelho, ele se transformou num meio de sucesso e de até a ascensão social. Essa pregação que nós nos debruçamos e vemos é um engano no tempo presente. Porque o que Paulo está demonstrando para nós aqui é que ele trabalha arduamente com as próprias mãos para obter o sustento. Nós vemos que ele luta pelo evangelho, mas o que ele recebe em troca, ele fala bem de quem fala mal dele. Ele ajuda, ele socorre quem o persegue, quem o amaldiçoa. Mas em todas as coisas, Paulo está dizendo, eu sou paciente. Mas a pergunta que talvez você queira fazer e esteja pensando, é por que e quais os motivos que Deus permite o seu campeão sofrer tanto? E se nós olharmos ao Velho Testamento, talvez há uma contraponto aqui. Enquanto Abraão é chamado, para uma grande nação, ele prospera em tudo que ele faz, em tudo que ele tem, ele enriquece. O apóstolo Paulo é o contrário, ele é chamado e o que ele recebe é prisão, é tortura, é guilhotina, é morte, é sofrimento, é dor. E é rejeição até pelos seus. Mas em todas essas coisas, Paulo vai agradecer. Em todas essas coisas, Paulo vai engrandecer ao Senhor. Em nenhum momento das cartas você encontra o apóstolo Paulo questionando a Deus, amaldiçoando Deus, ou questionando, ou desistindo da caminhada. E é por isso que a carta de 2 Coríntios é a carta da graça, porque a tua graça me basta. E talvez seja algo necessário para nós hoje. Sabe por quê? Para você parar de murmurar, para você parar de reclamar, para você parar de olhar as coisas que estão à sua volta e colocar isso como peso, como dificuldade na sua caminhada. Paulo viveu talvez situações que se eu e você vivesse, nós já tínhamos desistido. Há muitos que talvez já deveriam ter participado dos sofrimentos de Paulo, já tinham deixado de ser pastor há muito tempo. Mas em tudo isso ele agradece. Em tudo isso ele exalta o Senhor. Mas nós vamos caminhar agora para primeiro saber a razão do sofrimento. 2 Coríntios 4:7 vai dizer o seguinte: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contêm esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. O primeiro ponto que a gente precisa pensar é que a chave desse entendimento, dessa pergunta, qual o motivo de Deus permitir o sofrimento na vida de Paulo, e qual o motivo leva a isso e quais são as razões, está exatamente no versículo 7. Esse versículo dá início ao texto, alinhando esse pensamento que vai dizer, vaso frágeis de barro. Vasos frágeis de barro. Talvez o pensamento nosso é que Deus parece que é o garçom. A gente ora e Ele nos atende. Ele ora, Ele vem ao nosso socorro nos ajudando de alguma forma. De algum meio Ele vem nos favorecer. Mas Paulo vai dizer, olha, esse vaso ele é de barro, ele é frágil. E quem já viu um vaso de barro pintado, tem vaso de barro muito bonito, mas é diferente de um vaso de prata. O vaso de barro, ele é comum, ele é natural, é uma argila e talvez não tenha tanto brilho como um vaso de prata. Mas o que nós vamos pensar é que Paulo entende que a razão do seu sofrimento é que ele é um vaso de barro. E esse vaso de barro vai trazer para nós a visão de que contém um grande tesouro. Já imaginou? Um vaso de barro com um grande tesouro. O que é mais importante? É o tesouro. É o que está dentro, não é o que está fora. Paulo vai dizer que o seu tesouro é Cristo. E o que está por fora, o que é embalado por esse tesouro, não tem valor nenhum.
Ele é perecível, ele quebra, ele não enfeita, ele talvez não tenha tanto brilho, porque o mais importante é o que está dentro do vaso de barro. O primeiro ponto que a gente entende é a razão do sofrimento. Ele é barro, ele é perecível, ele não tem brilho próprio, ele não tem valor, ele é de barro. Mas o verdadeiro valor é o que está dentro. Paulo nos ensina que o sofrimento nos faz valorizar mais o que está dentro do que o está fora. E o que mais a gente se depara é com pessoas, às vezes, que se consideram tão importantes, maiores do que o Evangelho. Ele é tão vaidoso, ela é tão vaidosa, ele é tão orgulhoso, ela é tão orgulhosa, que ele se transforma numa personalidade maior do que o próprio Cristo. Ele se transforma dentro da igreja em um artista, em alguém que é importante, porque sem mim não funciona, porque sem mim não dá certo. E ele vai se tornando tão vaidoso, tão orgulhoso, ele acha que o ministério anda por causa dele, ela acha que tudo dá certo porque ela está presente, e se ela não estiver, nada funciona. E aí vem as pancadas da vida. Por isso que o sofrimento muitas vezes é importante. Sabe por quê? Para botar a gente no pé no chão. Que você é perecível, que você é pecador e que um dia você vai sair dessa terra. Eu estava vendo um filme esses dias e ele dizia o seguinte: dessa terra, desse mundo a gente não leva nada, só terra na cara. Eu achei o termo meio pesado, mas faz todo sentido. A gente não leva nada daqui, só terra. Quando alguém vai jogar lá, vai chorar, vai jogar uma flor e vai se despedir, vai botar uma tampa, vai voltar para casa e você vai continuar lá. O que Paulo está dizendo é que esse vaso de barro, para a glória seja de Cristo, não nossa. Esse vaso de barro, que nós precisamos entender que você é um vaso de barro, e que o sofrimento muitas vezes vem para, acorda, ei, você aqui, você não é supra-sumo não. O mundo não gira em volta de você não. Você está achando que o sol gira em volta de você? Ou a terra gira em volta de você? Você acha que você é tão especial porque você é pastor, porque você é diácono, porque você é cantor, porque você faz alguma coisa na sua igreja? Não, não. Você é barro, é pó. Você é perecível, você se quebra. E o que Paulo nos ensina é que o mais precioso é o que está dentro. Eu acredito que todos aqui usam perfume, amém? Usam perfume aí? Todo mundo não? Acredito que um outro deve ter uma alergia, não usa. Né? De repente só alguma coisa. Ou então depende da situação. Tem perfume que a embalagem é tão bonita. É tão bonita que dá até pena de jogar fora. Alguém já passou por isso? Eu já vi perfumes que eu ficava olhando o vidro assim. Não vou jogar esse negócio fora. Eu vou arrumar um lugar para botar ele aqui, porque é tão bonito, é tão perfeito. Mas às vezes o perfume não vale nada. Às vezes o perfume não tem cheiro nenhum, em meia hora já não tem cheiro mais nenhum, foi tudo embora. Você dá aquele jato, meia hora, tem que jogar de novo. O que Paulo está nos dizendo é que a embalagem não pode ser maior do que o que está dentro. E muitas vezes o marketing vende produtos bonitos por fora, mas você vai usar, não tem valor nenhum, não presta. Mas a visão do reino de Deus é o contrário. O que deve estar maior dentro de nós, o que deve ser realmente precioso, o que deve ser realmente importante, o que deve crescer e o que deve diminuir, primeiro somos nós que somos barro, e Cristo deve crescer dentro de nós. E ele vai dizer que esse sofrimento tem um motivo: eu sou o vaso de barro. E o que o mais importante é que existe um grande tesouro dentro de nós, dentro de cada um de nós. E há também um detalhe importante: quem gosta de comprar flores, geralmente para sentir o cheiro das flores alguém cheira, mas tem outros que vai lá, o que faz? Pega uma pétala, você já fez isso? Espreme a pétala no dedo e cheira. Sabe por quê? Porque quando ele é destroçado, amassado, moído, o cheiro exala da flor. O que Paulo está dizendo é isso: o sofrimento é para que Cristo apareça. As dores é para que Cristo seja exaltado, para que o Evangelho se propague. Então a razão dos seus sofrimentos havia um porquê: para que a glória de Cristo se manifestasse em sua vida. E eu quero te dar o primeiro ensinamento dessa noite. Quando a dor chegar na sua casa, quando as dificuldades chegarem na sua vida, não murmura não, não questiona não, agradece a Deus. Sabe por quê? Porque é uma forma do milagre chegar lá de uma forma que você nunca vai ver.
Quando as portas se fecharem, glorifica a Deus, porque vem milagre aí e o Senhor será exaltado. Porque o cheiro de Cristo, ele se exala através de nós, não é só na bonança não, às vezes nas dificuldades do deserto, às vezes em momentos difíceis em nossa vida. Nós precisamos entender isso, que o sofrimento tem um propósito. Às vezes é nos quebrar. Está doendo? Está duro? Está difícil? Deus está falando alguma coisa. Deus está ensinando você alguma coisa, então passe pelo vale, tentando ouvir o que Deus está dizendo. Porque Paulo vai dizer, os sofrimentos porque eu sou vaso de barro, para que o tesouro que está dentro se exale, chegue como cheiro suave. O perfume dentro de casa, às vezes ele já aconteceu também com você, com certeza. Ele bate no chão, cai, vai aquele cheiro para a casa toda, aí você passa uma semana tentando tirar o cheiro dentro de casa. Isso quando você consegue dormir no quarto. Se ele quebrar dentro do quarto, se você tiver uma alergia, tiver um problema respiratório, você vai dormir na sala, porque vai ser difícil dormir no quarto. Por quê? Porque quando o vaso quebra, o perfume toma conta da casa. E é isso que Paulo está nos ensinando, porque quando o sofrimento chega em nós, a dor chega em nós, é uma forma de Deus manifestar o seu milagre, a sua glória, e o poder do Evangelho, a graça do Evangelho, avança em todas as direções. É exatamente essa visão das razões do sofrimento, para que Cristo se manifeste em nós e também nos mostre que somos vaso de barro. Tem muita gente orgulhosa que tem que ser quebrada. Tem muita gente vaidosa, colocando mais a embalagem em primeiro lugar, esquecendo da essência que deve estar sim em primeiro lugar. Muita gente autossuficiente, muita gente achando que tem resposta, muita gente achando que até não precisa do próximo, porque ele é tão vaidoso, ela é tão vaidosa, ela é tão orgulhosa, que precisa quebrar o vaso para que veja a glória de Cristo. Esse é o motivo, essas são as razões. Agora vamos ver a motivação de Paulo. Paulo tinha motivações que o levavam a suportar a sofrimento. E eu quero ensinar você nessa noite a você suportar o sofrimento. Talvez o sofrimento não chegou, mas pode chegar algum dia. E você possa entender isso. Apesar de todo o sofrimento de Paulo experimentava, e que estão bem descritos nos versículos que nós lemos, o primeiro passo que nós vamos entender é que ele vai justificar no versículo 8 e 9. Ele vai dizer o seguinte, versículo 8 e 9. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Todos os lados. Você sabe o que é todos os lados? Em todas as áreas da vida de Paulo. Área emocional, área financeira, área psicológica, área física. Todas as áreas de Paulo estavam sendo e vivendo aflições. Todos os lados ele estava sendo angustiado pela igreja que criticava, pela perseguição de Nero, pela morte, pela prisão. Todos os lados, todo o tempo, de forma constante. Mas ele diz, mas não angustiados. E o que é angústia? O que Paulo está dizendo? Eu passo perseguição todo o tempo, eu passo dor todo o tempo, eu sei de tudo isso que está acontecendo, mas eu não perco o equilíbrio. Eu não perco a razão, eu não perco a minha fé, eu não perco a minha direção. Não angustiado. E muitas vezes nós estamos recebendo, às vezes, um ventinho que bate. Tem tanto crente pulando, se desesperando. Tanta gente querendo largar o Evangelho, deixar a Jesus, esquecer e vivendo debaixo de aflições, de angústia, de ansiedade, de medo, porque o vento bateu. Paulo vai dizer, todos os lados nós vivemos as aflições, nós somos apertados, mas não angustiados. O que ele vai dizer? Ele passa provação, mas aquilo não tira a sua paz. Talvez você nessa noite precise ter paz no seu coração, para que você possa dormir, para que você possa acordar, para que você possa trabalhar, sabendo que o vento está batendo, mas que você não está angustiado. Sabe por quê? Porque você é vaso de barro e o mais precioso está dentro de você. Diz comigo, o mais precioso está dentro de mim. Nada nem ninguém pode tirar a sua paz, querido. Você é vaso de barro, mas tem algo precioso dentro de você, e é Jesus. Ele tem cuidado, ele tem amparado. Paulo vai dizer isso, todos os lados. Mas eu sou vaso de barro, mas o precioso está dentro de mim. Ele ainda vai dizer, ainda no versículo 8, vamos acompanhar.
ficamos perplexos, mas não desesperados. O que é uma pessoa perplexa? Nossa, que isso? Por que está acontecendo comigo? Uma pessoa perplexa, ela fica assustada. Por que eu estou passando essa prova? Por que eu estou passando essa angústia? Por que eu estou vivendo isso? Ele fica perplexo, ele fica abismado. Nossa, por que eu? Paulo vai dizer, exatamente no versículo 8, ficamos perplexos, mas não desesperados. Você pode até ficar assustado, meu irmão, com o sofrimento, mas você não pode ficar desesperado. Sabe por quê? Porque você é vaso de barro e o que mais precioso está dentro de você. Nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. E nós não somos medidos pelo que o governo faz, pelo que os políticos prometem. Nós não somos medidos pela economia do nosso país. Nós seguimos a Cristo e Ele diz que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Nós ficamos perplexos porque o médico diz, meu filho, você está doente e tem um tratamento que você precisa fazer. Você olha aquele laudo, se assusta. Meu Deus, e agora? Mas você não fica desesperado, porque você sabe que tem um Deus que vai seguir e Ele é que tem a última palavra sobre a sua vida. É Ele que decreta a cura, é Ele que abre as portas, é Ele que te abençoa. Você pode ficar até assustado, perplexo, mas não desesperado, porque o que mais precioso está dentro de cada um de nós. E ele ainda continua, versículo 8, caminhando mais um pouco, ele vai dizer, somos perseguidos, mas não abandonados. Uma pessoa perseguida, e há situações de perseguição no trabalho, na família, pessoas que levantam calúnia de nós, pessoas que falam mal, e muitas vezes nos deixam desanimados, sim, em alguns momentos da vida, mas ele vai deixar claro que mesmo perseguidos, não abandonados. Sabe por quê? Porque Paulo tinha a certeza que ele era vaso de barro e havia algo precioso dentro dele, que por mais que houvesse perseguição, o Senhor não iria o abandonar. E assim a nossa vida cristã. Há leis que estão sendo feitas, há projetos que estão lá no Congresso Nacional contra a igreja, contra a vida cristã, meu irmão, que venha. Que venha, sabe por quê? Porque nós não seremos abandonados. Nós temos um Deus que nos guia, que nos orienta, que cuida de cada um de nós. É isso que Paulo está dizendo. Sofre ameaça todo tempo, prisão, Nero, traições, dentro da igreja, problema. Somos perseguidos, mas não estamos desamparados, porque o Senhor é o Senhor da obra, é o Senhor da sua vida. É Ele que cuida de você, cuida da sua família e cuida de todos nós nesse lugar. É essa visão que Paulo vai dizer, a sua motivação, como pode? Sofre naufrágio, sofre prisão, vai tomar chicotada, é preso, é solto, é preso de novo, é solto, sofre naufrágio. A situação começa a apertar e esse homem não para, não consegue calar esse homem, não consegue fazê-lo desistir, porque ele sabia que ele era vaso de barro, mas o mais precioso estava dentro dele. É isso que você precisa fazer aqui nessa noite, meu irmão. Você aumentar a sua estima e parar com esse negócio de chorar pelos cantos. Você é alguém que Deus ama, que Deus salvou, que Deus curou e continua cuidando de você. E você se sente pequeno, diminuído, tudo está ruim, tudo é difícil. E você não faz nada porque você se sente perseguido, você fica perplexo, você acha que é perseguição para todos os lados e se diminui. Paulo vai dizer, eu sou vaso de barro, mas há um tesouro dentro de mim. Deus tem um tesouro dentro de cada um de nós e você é importante para Deus. Você tem um Espírito Santo dentro do seu coração e você ora e Ele ouve a sua oração. E temos que olhar isso porque havia uma motivação para o sofrimento de Paulo e era um só, ele precisava morrer para que seus ouvintes, os seus leitores e os seus discípulos pudessem viver. Nós temos uma teologia que não é a teologia desta igreja, de sucesso, de riqueza. Nós sim, prosperamos porque trabalhamos para o Senhor e o Senhor prometeu abençoar o trabalho de nossas mãos. Nós lutamos e fazemos o melhor para a glória do Senhor. Mas nós sabemos que o que mais importante Ele nos deu foi o perdão dos nossos pecados e a salvação e a vida eterna. Jesus não é geladeira nova, não é carro novo,
não é emprego, não é promoção. É claro que tudo isso é consequência de uma vida cristã, porque ele diz: buscai o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas, porque o mais importante ele já colocou dentro de nós. Somos vaso de barro, mas tem um tesouro aqui dentro de nós, que é Cristo Jesus. Paulo tinha entregue a sua vida e viver o evangelho. A sua graça, a graça de Jesus bastava para ele. Há uma ilustração no livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, que conta a história de um missionário num dos países perseguidos, e ele e sua família foi pego, e lá era proibido pregar o evangelho. Quando ele chegou diante dos soldados, os soldados fizeram uma ameaça a ele: olha, se você não negar a sua fé, você será enterrado junto com a sua família. E depois de uma série de espancamentos, de tortura, ele não negou a sua fé, ele continuou firme. Não nego a minha fé, não nego a minha fé, não nego a minha fé. Então os soldados foram lá, pegaram a sua esposa e trouxeram a sua esposa e agrediram a sua esposa. E ele disse: eu não nego a minha fé, não nego a minha fé. Depois pegaram seus filhos, agrediram seus filhos. E ele disse: eu não nego a minha fé, porque há países que ainda são assim. Proíbe o evangelho. Há muitos que já morreram por causa da pregação de Jesus. Hoje temos uma liberdade tremenda aqui, mas há países que é proibido até saber que você tem uma Bíblia dentro de casa. E depois que pegaram seus filhos, suas esposas, levaram eles para uma cova. E ali começaram os soldados a jogar terra naquela família. As crianças chorando porque não entendiam bem o que estava acontecendo. E os soldados diziam: nega a sua fé, nega a sua fé. E o relato desse livro, Por que Tarda o Pleno Avivamento, vai dizer que aquele homem, vendo seus filhos serem cobertos, vendo sua mulher levar terra sobre a cabeça, já chegando ao ponto do pescoço, aquele homem olhou para sua mulher e já com a ameaça de falar, de negar para poupar a vida da sua família, quando ele estava já pronunciando a palavra: sim, eu nego a minha fé, a sua mulher olhou para ele, diz o relato do texto, e diz para ele: cale a boca, porque hoje nós iremos cear com o Senhor da glória. E diz o relato que os soldados cobriram toda a família: filho, esposa e missionário, pastor. O que aconteceu é que, um ano depois, todos os soldados que testemunharam aquele fato, aquilo entrou na mente, entrou no coração de tal forma que uma semente foi plantada e ela veio a germinar, porque todos os soldados que passaram por aquele momento puderam se converter e serviram como missionários na obra do Senhor. O sofrimento que nós vivemos nesse tempo presente, ele é passageiro. É um sofrimento que vai se findar quando você alcançar a idade e o Senhor te chamar. É um sofrimento de cansaço, de dores, de doença, perecíveis, mas a nossa maior glória, a nossa maior alegria, nosso maior desejo é exatamente um dia cear com o Senhor da glória. Porque quando tudo isso aqui acabar, quando tudo isso aqui terminar, nós iremos estar com o Senhor. E é por isso que essa deve ser a nossa motivação. A nossa motivação é que eu sou de barro, mas existe um tesouro dentro de mim e eu não vou abrir mão até o último dia. Vou continuar, não importa as dores, não importa o sofrimento, não importa a dificuldade. E aí então vimos a razão e entendemos a motivação de Paulo. Agora vamos ver o seu sustento. Versículo 13 diz: continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso eu falei. Paulo passou por todo o sofrimento com a sua fé intacta. Paulo passou por todas as prisões, com toda a tortura, com todos os naufrágios, com a sua fé intacta. Ele viveu toda a realidade em Cristo. E em seus lábios não houve nenhum momento de murmuração. Sabe por quê? Porque ele cria no que ele pregava. Ele acreditava nesse evangelho. Eu criei em Deus e por isso eu falei. Ele não fechou os seus lábios diante da dor e do sofrimento. Paulo está, neste momento, na glória, aguardando a ressurreição. Porque ele entendia que morrer em Cristo era lucro. Sofrer por Cristo era lucro. E o que a gente depara hoje é tanta gente medindo: eu estou com dor, eu estou com dificuldade, eu estou com problema na igreja, eu estou com problema com o irmão, e se
desvincula do corpo, desiste da fé cristã, passa problema, dificuldade, Deus, como se Deus fosse algum garçom que viesse a nos atender. O que nós vemos é que Paulo passa pelo sofrimento porque ele crê, e ele sabe que ele é vaso de barro e a glória de Deus está dentro dele. Paulo foi decapitado em Roma no ano 65. Decapitado. Na chamada Via Ápia, porque Nero mandou o decipar. Quando se iniciou a perseguição aos cristãos, diz a história da igreja que os cristãos iam para a arena, cantando. Os leões devoravam, arrancavam os pedaços, braço, perna, cabeça, eram chacoteados, eram jogados de um lado para o outro pela boca dos leões, seus filhos eram devorados. E diz a história cristã, nos livros da biografia da história cristã, que eles cantavam, olhavam para o céu, enquanto seus filhos eram devorados. O que nós precisamos na igreja de hoje é parar com esse negócio de uma comunidade de crentes, como tem hoje, que qualquer dona unha desiste do evangelho, nega Cristo, vai para o mundo porque queria fazer um pedido de oração e a oração não chegou, então agora eu vou abandonar a Deus. Nossas igrejas precisam recuperar verdadeiramente a fé que os apóstolos tiveram, que não eram baseados em riqueza, nem show, nem luz, nem fumaça, nem música. Em Cristo, era na oração, era no jejum, era na perseguição. O que nós precisamos nos tempos de hoje é que possamos viver o sofrimento da vida, mas com a alegria de que eu sou barro, eu quebro, eu não tenho brilho, mas há um tesouro dentro de nós. E é isso que cada cristão, amados irmãos, precisam trazer para a sua vida. Eu quero concluir. O sofrimento faz parte da vida, creia nisso. Faz parte da vida. A vida vai bater em você, sim. A vida vai fazer você chorar. A vida vai machucar. A vida vai trazer desilusões, sofrimento, dor. Vai trazer. Mas o que nós não podemos negar é que nós podemos sofrer todas essas coisas, mas existe um tesouro dentro de nós que ninguém toma. A palavra de Deus diz que você não venha temer o que mata o corpo, mas teme aquele que possa pegar a sua alma e lançar no inferno. O que nós precisamos sair daqui nesta noite é que doença, lutas no casamento, problemas financeiros, isso é tudo barro. Isso são tudo fases. Perdemos pessoas que amamos, porque é a vida. Envelhecemos, somos sujeitos a qualquer tipo de problemas, mas o que é mais precisamos guardar é a nossa fé no Cristo que vivemos. O que eu quero trazer a mensagem dessa noite ao seu coração é preparar você para quando as dores chegar. E que você entenda isso, porque o que está faltando em nós é crentes maduros, crentes amadurecidos, crentes que têm a sua fé, que o vaso é de barro, a glória de Cristo, mas que espalhe o seu cheiro para quando a dor chegar. Como é bom a gente deparar com pessoas que passam lutas e você olha, você às vezes não entende como pode tanta luta, tanto sofrimento, aquela mulher continua na igreja. Aquela doença está fazendo tratamento e ela continua glorificando a Deus. Aquela situação, perdeu algo, perdeu alguém, mas continua aos pés de Cristo, como pode isso? O que Paulo está dizendo é isso, o meu sofrimento é porque eu sou de barro, mas existe uma essência dentro de mim que precisa se espalhar. O sofrimento faz parte da vida cristã, meu irmão, entenda isso. Porque eu posso estar falando com você hoje, amanhã eu não sei o que pode acontecer comigo. Mas uma coisa eu posso dizer, não importa o que aconteça, o que eu tenho pedido a Cristo é que o tesouro que está dentro de mim nunca perca o seu valor. Você precisa sair daqui entendendo de que você pode ser perseguido, você pode ser abatido, você pode viver perplexo por uma situação, você pode ser apertado por todos os lados, mas ninguém tira aquilo que está dentro de você, ninguém tira o seu chamado, ninguém tira o amor de Deus pela sua vida, ninguém tira o Cristo que morreu na cruz por você, nada e nem ninguém tira isso de você. E era isso que Paulo se alegrava, ia para as prisões, ia para os chicotes. Há um fato em que Paulo diz que ele tomou chicotadas, ele diz que foi menos uma, e eu fico imaginando esse texto, como é que pode um camarada tomar mais de 50 chicotadas e contar?
Porque eu acredito que o torturador perdeu a conta. Foi dando chicotado, foi dando chicotado, foi dando chicotado. E ele diz, tomei tantos chicotados, não lembro agora a quantidade, não sei se era 40, 42. Ele diz o seguinte, menos uma. Aí você pensa, como é que alguém pode se contar? E assim a nossa vida, sabe por quê? Porque ele entendia que cada chicotada daquela, ele glorificava a Deus. Então quando a dor chegar na sua casa, irmão, não murmura não, glorifica a Deus. Senhor, obrigado. Hoje não consegui a porta de emprego, mas amanhã vai ser diferente. Senhor, eu fui para o tratamento médico. O médico disse que eu ainda tenho que ficar mais 5, 6 dias fazendo esse tratamento. Não murmura não. Glorifica a Deus, Senhor, obrigado. Serão mais 5 dias, serão mais 15 dias, serão 40 dias. Não importa, eu vou continuar assim. Se as dores chegaram na sua casa, na sua família foi destruída, sua família se separou, houve algum caso, alguma situação que você hoje está sofrendo dores. Quero te dizer, glorifica a Deus, exalte ao Senhor. Talvez as situações da vida é como barro, acontece, a gente não quer, a gente não planeja, a gente não deseja, a gente não sonha com isso, mas são situações da vida. E há algo importante dentro de você, Deus continua te amando do mesmo jeito. Você caiu, você decepcionou alguém que você ama, você viveu alguma realidade e talvez isso tenha sido seu sofrimento, tem sido acusado, tem pessoas apontando o dedo para você, você fez isso, você fez aquilo. Saiba de uma coisa, o Deus que nós servimos é um Deus que perdoa pecados. E você pode começar de novo, você pode construir uma nova história. Crentes maduros, gente de pé, entende que sofrimento faz parte da vida. Mas o que mais importante é o Cristo que habita dentro de nós. Paulo dizia, eu sou vaso de barro para que o tesouro que está dentro de mim seja mais importante. Não coloque a embalagem em primeiro lugar. Não coloque a sua beleza, a sua riqueza, o seu dinheiro, o seu sucesso, a sua fama, a sua posição social em primeiro lugar. Coloque como vaso de barro, mas o mais importante seja Cristo em sua vida. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Nós vamos encerrar essa mensagem. Entendendo a motivação de Paulo, o sustento de Paulo e o porquê do seu sofrimento. Essa vida, ela é passageira. Nós vamos deixar isso aqui. Você vai partir. Mas enquanto esse tempo não chega, aproveite a sua intimidade com Deus, a sua vida com Deus. Aproveite a oportunidade de servir o Senhor. Aproveita esse tempo que você está aqui e saiba que todo sofrimento também ele tem um tempo. Ele começa, mas ele para. O choro dura uma noite, mas a alegria vem. É tempo. Mas enquanto o deserto está aí, enquanto o mar está fechado, enquanto o maná ainda não desceu, não murmure não, glorifica a Deus. Agradece, porque você é de barro, mas tem um tesouro na sua vida e Ele não vai te abandonar, porque Paulo viveu todo esse processo e ele vai dizer, a tua graça me basta. Que o Senhor nos fortaleça para o dia de amanhã, vencermos as dificuldades que venham sobre nós. Nós vamos estar louvando, queria que o pessoal me ajudasse aqui. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Temos aqui alguns pedidos pela internet, oração por Daniele Queiroz, problemas de saúde emocional. Temos aqui alguns irmãos também pela internet. Joana Barbosa, oração pela família Barbosa, né? E outros aí que estão passando pela internet. Deus abençoe sua vida. Vamos colocar em pé? Quero que você vire para o seu irmão ao seu lado, diga para ele, meu irmão, tem um tesouro dentro do seu coração. Você é importante para Deus. Me ajuda a evangelizar aí. Você é importante. Lutas vêm, dificuldades vêm. Alguém ajuda aqui, por favor? Vamos lá? Isso. Vamos adorar o nosso Deus nessa noite. Já tem um louvor? Passou o louvor? Passou o louvor, Noque? Vamos adorar o nosso Deus. Eu quero orar pela sua vida. Logo após a gente terminar esse período de oração, nós vamos louvar e eu quero desejar a você uma semana de vitória, uma semana abençoada. Domingo que vem nós vamos continuar essa série de mensagens. À noite nós temos batismo. Teremos aqui o pastor convidado que vai trazer a ministração. Eu quero muito que você venha para receber os novos crentes. Então, para a gente poder concluir, saia daqui entendendo isso.
Dor, sofrimento, decepção acontece. Aconteceram com os discípulos, com a igreja primitiva e acontece hoje. Mas o nosso Deus não muda e Ele continua sendo o mesmo. Ele tem a última palavra e Ele tem cuidado de cada um de nós. Não esqueça disso. Senhor, te louvo pela Tua palavra nessa noite. Te pedimos que a Tua bênção recaia sobre a vida dos Teus filhos, para que eles entendam que, como um perfume que quebra, a glória de Cristo possa sair de dentro de nós. Que as pessoas à nossa volta possam ser contagiadas, ó Deus, pela Tua palavra, pelo teu ensinamento, pelo Evangelho de Jesus, que transforma, que muda e que nos ajuda. E nos dê força, ó Pai, para nos amadurecermos nesse tempo presente e entender que há uma glória nos esperando quando iremos ceiar com o Senhor na Sua presença. Recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar então com o ministério de louvor. Bem bonito, para a glória do Senhor.